braço, tudo, para a gente receber o Haddad. Vamos lá, Haddad. Bom dia, Santarém. Bom dia, UFOPA. Alegria estar aqui com vocês. Eu queria, em primeiro lugar, saudar todos os que me acompanham aqui. Nós estamos com gente que tem representatividade nessa mesa, lideranças do movimento social, gente que tem mandato e que pode ajudar muito o Brasil nesse momento difícil, incluindo, evidentemente, prioritariamente, a educação. Educação não tem essa de superior ou básica. Não tem essa. Ah, é creche ou é pós-graduação? É graduação ou ensino médio? Não, ou você defende educação ou você não defende educação. É da creche à pós-graduação. Todo mundo tem direito, da creche à pós-graduação, a avançar nos seus conhecimentos, que é um direito previsto na Constituição. Um dos truques de governos retrógrados, como esse que está aí, é querer criar antagonismo entre nós. Ah, para dar bolsa de assistência estudantil tem que cortar a bolsa de mestrado e doutorado. Não. Não aconteceu isso em nenhum dia que eu estive lá no Ministério da Educação, sob a liderança do Lula e da Dilma. Nada, nunca aconteceu isso. Ou seja, a gente avançou em todas as etapas. Então, a primeira coisa é cumprimentar a Copa pelos resultados que ela já tem com apenas 10 anos de vida. É uma grande instituição, tem produção acadêmica de excelência, tem os melhores resultados da CAPES, dos sinais. E eu quero contar uma história para vocês, que às vezes a gente perde o fio da meada, sabe por quê? A imprensa brasileira, ela que cobra a autocrítica de todo mundo, parece que são uns reis, a própria imprensa não faz autocrítica de si mesma. Vocês não sabem o que foi o embate, não queiram saber o que foi o embate. Eu estou vendo gente aqui de 18, de 19, de 20 anos, eu estou falando de uma coisa que aconteceu 10, 12 anos atrás. Então, eu estou falando de uma coisa que aconteceu há pouco tempo atrás na história, mas na história de vocês é metade da vida de vocês. Então, eu queria dizer o seguinte, quando a gente começou a falar, olha, a universidade não... A elite que tem que estar na universidade é a elite intelectual. Mas Deus, quando distribuiu o talento, não distribuiu o talento para os ricos e não para os pobres. Isso quem fez fomos nós, os homens, que distribuímos a riqueza errada. Mas o talento Deus deu para todo mundo. E eles diziam o seguinte, olha, vocês, com essa política de colocar negro, de colocar pobre dentro da universidade, vocês vão acabar com a qualidade da Universidade Federal. Vocês vão prejudicar a qualidade, é um lugar de mérito. Mérito. Não pode entrar qualquer um na universidade. Se a pessoa passar no vestibular, entra, seja preto ou seja branco. Se ela não passar, ela não pode entrar. E a gente dizia o seguinte, o vestibular não está levando em consideração o histórico da pessoa. Porque uma coisa é um menino que nasceu numa família que os pais já são universitários, já passaram por universidade, tem uma renda de 5, de 10, de 20 salários mínimos. Outra coisa é o menino que vem da comunidade, vem da favela, né, vem do interior, onde ele não teve ainda, os pais não tiveram oportunidade educacional, ele próprio não teve acesso à biblioteca, não teve acesso a uma série de bens culturais que permitem que a pessoa tenha um desempenho no vestibular melhor. Mas não é verdade que essa pessoa vai ter um desempenho melhor depois que entra. Porque se essa outra, que não teve nada, teve uma nota bem parecida com a primeira, muito provavelmente ele vai ser um grande estudante, ele vai ser um grande universitário. Essa era a nossa aposta, de que o talento estava distribuído democraticamente. O que não estava distribuído democraticamente era a oportunidade. Isso é que não tinha distribuição democrática. E aí nós bancamos, e as universidades aderiram ao programa de reserva de vagas para jovens egressos da escola pública, com cota, com uma subcota, por assim dizer, dependendo da proporção de negros e indígenas no estado considerado. Aqui no Pará tem mais, no Santa Catarina tem menos. Bom, o que aconteceu?
Quando concluiu o primeiro ciclo de avaliação dos sinais do ENAD, do Provão, antigo Provão, os meninos que entraram por cota, para surpresa deles, mas não nossa, tiveram um desempenho maior, melhor do que quem não entrou por cota. Ou seja, os negros, os pobres que entraram da escola pública por esse sistema, ao final do curso, tinham um desempenho melhor. E o que importa no final do curso é saber o que aconteceu com o profissional. De maneira que hoje nós estamos formando engenheiros melhores, médicos, sociólogos, filósofos, melhores do que com o sistema anterior. E aí eles se calaram. E aí o resultado está aí. A UFOPA hoje tem nota 4 com apenas 10 anos de vida. 10 anos de vida. E esse é mérito de vocês. Vocês mostraram para essa elite que não conhece o país, não conhece o Brasil, do que vocês são capazes. Agora, vocês vieram dando uma segunda demonstração, que não é uma demonstração, é uma demonstração cívica, que foi dia 15 de maio. Eles achavam que a rua era deles, que a bandeira nacional era deles, que o verde e amarelo era deles. E vocês provaram que é da educação, é do Brasil, é do povo a rua. Não é deles. Vocês demonstraram que vocês têm um projeto de país muito mais sofisticado do que eles. Então, eles que diziam que nós estamos querendo desqualificar a universidade, vai botar gente burra na universidade, olha quem eles botaram na presidência da República. Eles têm um problema. Fizeram o que fizeram com esse país, desde 2014, fizeram o que fizeram com esse país, não aceitaram o resultado da eleição, fizeram um pacto com o diabo lá do Eduardo Cunha, fizeram tudo para chegar nessa situação. E qual é o grande plano do Bolsonaro? O grande plano do Bolsonaro é armar a população e cortar o dinheiro da educação. Esse é o grande plano anunciado, como se isso fosse nos levar para algum lugar. Só que ele não vai conseguir fazer isso, porque tem gente nesse país que pensa, tem gente nesse país comprometido com o futuro, tem gente nesse país que não vai aceitar essas práticas fascistas. Ele fica testando as instituições para ver até onde ele pode ir. E ele vai ver que não são as instituições apenas que vão proteger o país, é o povo que vai proteger o país, porque o povo tem lembrança do que o Brasil era e do que podia ser. Nós estamos construindo um país. Depois de muitos séculos de descaso, nós estamos construindo um país. Imagina, o oeste do Pará, a gente sabe, é histórico. O Pará é um estado muito peculiar, belíssimo. Tem tudo, tem cultura, tem culinária, tem ciência, tem tudo aqui. Mas é um estado grande, onde a população está dispersa. Não está concentrada na capital, como é o caso, por exemplo, do Amazonas. Então, a gente tinha aqui Marabá no sul, Belém no leste, Santarém no oeste, e aí as pessoas iam lá para o Ministério da Educação, Gleisi, e falavam: Haddad, você tem que considerar a diversidade, você tem que considerar que o Pará tem uma especificidade. Só que a gente tinha um presidente da República que não era qualquer pessoa. Era uma pessoa que correu esse país, mas correu muito esse país. Sentou com cada liderança, e quanto mais humilde a liderança, mais atenção o Lula dava. Porque ele sabia que o conhecimento mesmo do país vinha do povo, vinha lá de baixo, vinha da pessoa que estava sofrendo na pele, com a falta de solução. É isso mesmo. E aí, quando eu levei para a mesa dele, a questão do Pará, ele falou na hora: vamos fazer uma universidade em Santarém, e ela vai ser grande, vai nascer poderosa. E ele é sucedido por uma mulher, a primeira mulher a presidir esse país, que quando eu levei, Gleisi, o mesmo problema para ela em relação ao Sul, ela mandou a lei para criar a Universidade do Sul, lá em Marabá. Ou seja, o mesmo projeto que estava na cabeça de construir um Brasil grande com o seu povo. Não se constrói nada contra o povo. Chamar estudante de imbecil
é uma coisa que só pode passar por uma pessoa que está fora de si, que está precisando de tratamento, que está precisando de ajuda, mas não pode presidir o país. Não tem condição de presidir o país. Então nós não podemos aceitar. O movimento educacional brasileiro despertou como em nenhum momento da história. Não se tem notícia de 1 milhão de pessoas terem ido para a rua defender a educação na história do Brasil. Vocês são protagonistas do maior movimento educacional da história desse país. E se nós tivermos a consciência de que o que está em jogo não é a educação apenas, mas é dar uma lição para um governo que começa muito mal, em antagonismo à sua gente, ao norte, ao nordeste, se a gente tiver consciência de que o que está em jogo não é simplesmente a reposição do dinheiro que ele tirou do orçamento, mas para além disso, e cada centavo vai ser exigido, mas para além disso, o que está em jogo é a própria democracia, e são os limites que qualquer poder tem que ter, porque o poder emana do povo, porque é o que está na Constituição. Essa vitória não será uma vitória será uma vitória histórica do Brasil contra um desgoverno que só anuncia bobagem, só trata de bobagem, não trata de uma coisa séria. Eu nunca vi esse presidente falar de saúde, nunca vi falar de assistência, nunca vi falar de previdência, nunca vi falar de educação, não vejo falar das coisas, geração de emprego, qualificação do trabalhador, não vejo isso na boca do primeiro mandatário em meio a uma crise econômica. Só vejo na boca dele provocação para manter a curriola dele unida em torno de uma agenda retrógrada e medieval. Nós não podemos aceitar. Nosso Brasil é o Brasil que ontem se expressou pelo Supremo Tribunal Federal ao dizer o seguinte: não vamos aceitar nenhum tipo de intolerância, nem de cor de pele, nem de gênero, nem de orientação sexual, nem religiosa, nenhum tipo de intolerância. Esse é o Brasil que nós vamos construir pelas instituições, mas a partir da base. Porque não acreditem que instituições funcionam por elas próprias. Instituição funciona porque tem gente por trás. Tem gente por trás. E se a gente se manifestar no movimento belíssimo que surgiu, em grande medida espontâneo, as pessoas se mobilizaram pelas redes sociais para defender a sua escola. Isso é uma coisa muito importante que aconteceu no Brasil. A pessoa defender a sua escola, defender a sua universidade, defender seu Instituto Federal. Quando a gente levou o Instituto Federal para o interior, diziam: lá não tem espaço para ensino técnico superior. Essa gente do interior, vai lá ver a qualidade, a pesquisa que é feita. E eles se mobilizaram também, porque foram 160 cidades no Brasil mobilizadas pela educação. Nós não estávamos só nas capitais, como antigamente. O interior acordou também para um projeto de nação. Companheiro, eu vou te dar o dado concreto. O dado concreto é o seguinte: a primeira Escola Técnica Federal foi criada em 1909. Nós levamos 100 anos, praticamente 100 anos, para fazer 140. O Lula só fez 214. Sozinho. A Dilma fez 208. É outro mundo, é outra realidade. Educação, eu estou vendo aqui um cartaz de creche, alguém está... Aqui, ó, professor Haddad, gratidão, pró-infância, 25 creches. Isso em Santarém? Só aqui? Quando eu falo... Quem que é Maria do Carmo? Ela? A prefeita? A prefeita do quê? Maria do Carmo aí, quem sabe ela se anima para o ano que vem. Mas o fato é que quando eu falo que o projeto do Lula e da Dilma para a educação era da creche à pós-graduação, os números não mentem. É tudo que aconteceu. Eu estava agora, a gente foi fazer uma visita, eu não conhecia o Encontro das Águas.
lá em Manaus. Então fizemos uma barqueada que o Márcio organizou, fizemos uma barqueada com 13 barcos para ir para os encontros das águas. Depois nós fomos visitar uma comunidade que mora em cima da água, mas em casas que eles próprios fizeram, não são casas como aquelas palafitas antigas, não. São casas muito bem estruturadas e a maior parte daquelas pessoas nem quer deixar aquele lugar. Mas o que nós vimos lá? Uma lanchazinha amarela, um barco escolar que a região norte não conhecia. Todo mundo ia de voadeira para a escola e tinham crianças que, inclusive, eram escalpeladas pelo motor do barquinho. Agora você vai ver, é tudo uma coisa de primeiro mundo, bacaninha, os indígenas, para as crianças poderem chegar na sua escola em segurança. Nós cuidamos das coisas. Fizemos tudo? Não fizemos tudo, por isso que a gente quer voltar. A gente não fez tudo, por isso que a gente quer disputar a eleição, voltar a governar cidades, voltar a governar o país. E fazendo justiça para todos, mas fazendo justiça também para cada um. Porque se tiver um injustiçado nesse país, a gente tem que saber olhar para ele. E, infelizmente, nós temos hoje no país um único preso político, que é o presidente Lula, e nós não vamos esquecer do que ele fez para o país e não vamos sossegar até ele estar em liberdade, conversando com as pessoas, olhando no olho e dizendo a sua história que todo mundo aqui conhece. Então, essa caravana é uma caravana que tem o objetivo de resgatar a Amazônia. Nós queremos botar o meio ambiente, as populações indígenas, a educação no centro do debate, a geração de emprego no centro do debate aqui na região norte, como nós fizemos durante 12 anos. Queremos botar essa agenda de novo. E para isso a gente tem bancada, a gente tem senador, a gente tem deputados, a gente tem a Gleisi liderando uma maior bancada da Câmara Federal para garantir o direito de sobrevivência e desenvolvimento das nossas instituições, que é onde a inteligência brasileira está instalada. E agora mais do que nunca, porque o Brasil inteiro está na universidade. Os negros, as mulheres, os pobres estão na universidade. E ontem eu dei um dado que eu vi que causou frisson lá em Manaus, e que é verdade, vocês precisam ter a noção do que isso significa do ponto de vista histórico. 70% da produção científica brasileira, portanto, 70% dos artigos científicos publicados em revistas especializadas, é assinado por uma mulher. Isso é muito importante para o Brasil, porque a companheira indígena falou do protagonismo feminino e ele não vai parar. Cada vez mais a mulher brasileira vai ter voz e não vai ser Bolsonaro que vai mandar ninguém calar a boca, não. Um abraço, Copa, um abraço, Pará. A luta dia 30, rua! Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula, olê, 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 olá. Lula, Lula. Obrigado, Santarém. Obrigado a Beto Faro, deputado. Obrigado a Ayrton. Obrigado ao senador Paulo Rocha. Muito obrigado, Solange. Todos os companheiros aqui dos movimentos sociais, dos movimentos estudantil. Obrigado, Santarém, a caravana Lula Livre. Valeu!